Olá, pessoal. Antes de mais nada, um agradecimento aí para vocês. Estamos emocionados aqui porque é o último vídeo do ano de 2024, né? Um ano extremamente sofisticado. Nesse vídeo, como é que nós estamos dividindo aí para vocês? Ele oportunamente chega entre o período do Natal e o Ano Novo, depois aí das festas, um pouquinho antes da virada de ano, para que vocês possam ter tempo aí de dar uma olhada, ver se tem interesse nos materiais e outras coisas aí que nós estamos colocando. Primeiro, nós vamos fazer um resumo aí dos principais números que saíram agora em dezembro e novembro e fechamento de ano. Daí colocar 10 pontos de preocupação para 2025, para vocês ficarem de olho aí do que eu acho que vai acontecer, e colocar a parte que eu mais gosto das imagens das pessoas do agro aí. Então vamos lá. Primeiro bloco são os fatos que marcaram esse mês de dezembro. Vamos começar falando das estimativas para os grãos, né? Esse mês é importantíssimo, janeiro já começa a colheita, inclusive muita gente já no fim de dezembro já começa a colher alguma coisa, mas como é que está aí a estimativa de safra, né? Da Conab, ela está com o terceiro levantamento, produção de grãos estimada em 322,4 milhões de toneladas, um crescimento de 8% em relação ao ano passado, quase 24,5 milhões de toneladas a mais o Brasil está gerando, graças a uma área maior e um clima melhor, né? A área plantada chegando a 81,4 milhões de hectares, um sonho, né? Pensar nesse número aí 10 anos atrás, que o Brasil ia plantar 81,4 milhões de hectares de grãos, e isso dá 1,8%. Mesmo com essa situação mais tensa aí de preços, nós estamos ampliando a área para desespero dos nossos concorrentes em 1,45 milhão de hectares em relação à safra 23-24. É muito legal. Na soja, a expectativa é de 166 milhões de toneladas, um crescimento de 12,5%, ou 18,5 milhões de toneladas a mais. E a área de soja também, com esse preço aí abaixo de $10 por bushel, a turma aumentou 1,22 milhão de hectares, né? Então a área já chegando a 47,4 milhões de hectares. No milho, a expectativa agora passou para 119,6 milhões, 3,4% a mais que a safra anterior, 4 milhões de toneladas a mais de milho. Nós vamos colocar aí milho esse que está sendo muito demandado pelas rações, essas exportações recordes aí de carnes, pelos fantásticos investimentos aí que nós estamos vendo também no etanol de milho, né? E a área de milho é que fica praticamente igual, em 21 milhões de hectares. No algodão, a expectativa também 3,7 milhões de toneladas, praticamente igual à safra anterior, uma área 3% maior, agora de 2 milhões de hectares. 2 milhões de hectares de algodão, o Brasil assumindo aí a supremacia em termos de quantidade e qualidade nas exportações mundiais do nosso algodão. Plantio no Brasil também praticamente concluído aí a soja, milho primeira safra também, né, no momento que vocês estão assistindo esse vídeo já está praticamente concluído, e o algodão um pouco abaixo em relação aí ao ano passado, mas também em ritmo muito forte, né? Vamos ver agora os números do USDA. Esses que eu passei para vocês é da Conab, que vale a pena vocês acompanharem mensalmente. A Conab faz um relatório muito completo, muito legal, que está lá no site da Conab. Todos os meses é fonte de informação aí para vocês produtores, empresas de insumos e todo mundo aí da cadeia de produção. Em relação ao milho, o que está dizendo aí o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que aí sim é a principal estatística, né, em termos globais. Ele está dizendo que o milho está mais apertado, a expectativa 1,21 bilhão de toneladas, o que deu 1% a menos do que a última expectativa deles, perdeu um pouquinho aí de milho na estimativa dos americanos. Eles mesmos com os 384 milhões, está estável. Eles colocam o Brasil com 127 milhões, então veja que aí tem uma discrepância, né, do USDA com a Conab em relação à expectativa do milho no Brasil.
E os estoques de milho ficariam 6% menores, de 304 milhões de toneladas, que é o que eles esperavam na estimativa agora de novembro, passou para 296. Então a situação no milho está um pouco mais complexa. Na soja está tranquila, né? Então eu acho que no milho, até porque nós temos riscos aí de algum eventual problema climático na safra do Brasil, o milho tem mais chance de subir os preços. Na soja, nós estamos aí com uma produção global de 427 milhões de toneladas, lembrando que essa é a que os americanos já produziram, já colheram, e nós e a Argentina, né, e alguns outros países, o Paraguai, estamos produzindo. E essa estimativa aumentou em relação a novembro, que era 425. Então, nós estamos com uma produção global 8% maior nesta safra do que na safra anterior. Eles mantêm o Brasil com 169 milhões de toneladas e eles com 121,4, provavelmente é o número final. Tá? Então, há um aumento aí dos estoques de soja, praticamente em 17%. Por isso que a soja é muito difícil, né, ter algum evento climático já agora no final. Pode ter algum veranico em janeiro, alguma coisa nesse sentido, mas é provável realmente que a soja fique como está, então, aí. Por falar em preço, em Paranaguá estava 140, quando nós concluímos esse vídeo, caiu 4% no mês. O milho estava 73, o algodão 4,16 por libra-peso, um pequeno aumento no mês. O café, que está uma beleza, né? R$ 2.150 a saca, com esse câmbio, então. E a arroba do boi, 310, aí uma queda de 12%, mas num número um pouco mais confortável, né, do que foi aí. Balança comercial do agro. As exportações de novembro decepcionaram. Em outubro a gente estava um pouquinho acima no acumulado em relação ao ano de 2023, mas novembro ela caiu 5%, 5,8% em relação a novembro de 23. Então, com isso, talvez a gente não consiga alcançar aí o número do ano passado, mas vai ficar bem pertinho, né? Às vezes dezembro reage, vamos ver aí com essa situação, benefício que está tendo aí com o câmbio desvalorizado, né? Às vezes alguns incentivos aí para mandar mais produto, mas na verdade é a soja um pouco que está dificultando atingir o mesmo número do ano passado, até porque as carnes, celulose, complexo supraenergético está bombando, né? Mas nos grãos aí a gente estava com volume menor e um preço mais ou menos igual, que deu uma situação de dólares entrando um pouco menor. Em reais nem se fala, né? Se você multiplicar isso aí tudo pelo câmbio médio desse ano, dá realmente uma enormidade, né? As exportações foram de 1,5 bilhão de dólares e então nós estamos com um saldo aí de 11 bilhões no mês. O acumulado, então, de janeiro a novembro, que eu estava comentando com vocês no vídeo aí um tempinho atrás, está em 152,6 bilhões de dólares, o que é 0,3% menor que 2023. Nós só vamos saber em janeiro e eu vou contar para vocês se a gente conseguiu bater o recorde superando o ano passado, né? Esse é o ponto, então, que eu queria aí comentar com vocês. O que esperar, então, para 2025? Eu tenho mostrado essa tela aí nas palestras, eu separei 10 pontos para comentar aí com vocês. Acho que eventos climáticos é algo que está na tela e vai continuar acontecendo, como as políticas em direção à bioenergia também vão ser bastante fortes. A gente está aumentando aí as misturas nos diversos países, que representa para o Brasil uma enorme oportunidade, né? Tem que ficar de olho, e eu acredito que... Mas no primeiro ponto, aparentemente, não vai ser um chacoalho climático como foi aí nos últimos anos. Parece que é uma situação um pouco mais normal, né? Vamos ver. Segundo ponto, tem que ficar de olho para o ano que vem. Permanentes riscos aí que a gente pode ter em questão de pandemia, né? Peste suína africana, gripe aviária, né? Ainda casos, eventualmente, aí de febre aftosa. Isso sempre tem um risco muito grande. A carne é muito sensível na questão sanitária, né? Então, torcer para que nada aconteça em 2025 é a minha expectativa. É um ano extremamente complexo, tal como foram os últimos 3, 4, em relação a guerras, né? Nesse momento que nós estamos vendo o vídeo aqui, ambiente de Natal, Ano Novo, tem conflito no planeta, lamentavelmente, invasões, né? Risco nuclear, 24 foi um ano que teve risco nuclear aí de volta, né?
O petróleo, se bem que eu estou acreditando que se não tiver nenhum grande evento, 2025 ele vai ficar ali ao redor de $70, 65, permitindo mais previsibilidade, né? Aí, a situação política, aí sim nós vamos ter muita coisa acontecendo, até porque começa a gestão do presidente dos Estados Unidos, lembrando que ele ganhou as duas casas, tanto o Congresso quanto o Senado, ele venceu de forma convincente e, diferentemente da outra vez que ele entrou, ele está vindo com uma equipe extremamente preparada, com pessoas em diversas áreas aí, então deve aprovar mudanças muito fortes no sentido da diminuição do Estado, da diminuição de regulamentações, da facilidade do ambiente de negócios, enfim. Eu acho que os Estados Unidos vão dar um arranque incrível aí com a gestão dele, né? O que são pontos que tem que ficar de olho que nos afetam aqui e afetam eles lá também? Acho que a questão das políticas migratórias, né, e as dificuldades de entrada nos Estados Unidos pode encarecer muito a mão de obra lá, principalmente no agro. Setores como batata, saladas, precisam muito desses trabalhos de estrangeiros, né? E isso vai dificultar provavelmente. Então, já tem um lobby lá para tentar não alterar isso. A questão, então, migratória que eu comentei, as regulações de negócios, tributária, mas principalmente onde eu acho que pode afetar, além dessa questão migratória, menor atenção para as questões climáticas, né, que caracteriza muito ele, menor participação nas organizações multilaterais, mas aonde pode ter realmente coisas é nas tarifas de importação de produtos para proteger o mercado interno, fortalecer a indústria, e se isso acontecer, o Brasil também pode ser tarifado, como também pode ter uma retaliação às tarifas colocadas pelos americanos por parte dos nossos principais compradores. Lembra que foi assim, né? Quando ele entrou da outra vez, a China se virou para o Brasil e foi um período muito bom para grãos e carnes, né? Provavelmente isso deve acontecer, né? E a China já está de olho. Na verdade, o que a gente tem aí são dois grandes ofertantes, o grande comprador e um dos grandes ofertantes disputam a hegemonia mundial. Nós temos que ficar de fora disso, entregando tudo para todos, né? Com isso gerando desenvolvimento aqui no Brasil. Nós temos a situação também da economia brasileira, que aí está preocupando bastante, houve uma deterioração muito grande, apesar de um bom crescimento em 2024, até surpreendente, mas a questão fiscal, a questão de coordenação política e econômica deu uma deteriorada brutal aí nos últimos meses, levando aí o câmbio para essa situação, né? A economia global em 25 deve continuar crescendo 3,4% no ano, o que representa mais mercados. Então isso é uma coisa que eu sempre insisto nas apresentações. A economia vai crescer menos, não é que ela vai diminuir, ela vai crescer, vai gerar mais mercado, mais consumo, a uma taxa menor, mas ela é maior em 25 do que é em 24. Então, eu sou daqueles que está incrédulo com a situação do câmbio aí no Brasil, acho que o real deve se valorizar novamente, né? O governo vai perder completamente a popularidade se ele não intervir no sentido de valorizar o câmbio, de dar confiança nos mercados, de fazer o ajuste fiscal, porque a inflação volta forte, taxa de juros vai ser uma doença incrível aí para o ano que vem, penalizando a atividade produtiva, muito triste isso que aconteceu, né? E então nós vamos precisar acertar isso, o governo vai precisar acertar esses pontos aí. Em relação à oferta e demanda de insumos, né, fertilizantes, defensivos, toda aquela confusão que nós vivemos nos últimos anos, eu acho que 25 vai estar estável. Eu acredito nos preços que estão aí colocados. China está funcionando bem, os fertilizantes também houve diversificação, então eu acho que esse ponto está tranquilo para 25, tomara que eu esteja certo. Aonde está um problema, pessoal, é na logística, questão de container, né, a questão do canal lá de Suez com atentados, canal do Panamá mais vazio, navios tendo que dar voltas maiores, situação de container está no limite e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto aí, né? Esse me preocupa e eu acho que isso aí acaba afetando os demais também, porque encarece demais o container e tal. Vai ser um ano de muitas inovações tecnológicas, a presença da inteligência artificial, é uma coisa muito interessante que aconteceu em 2024, vai ficar mais forte em 2025, né? Vocês vão lembrar, o agro brasileiro foi atacado por multinacionais, por executivos que acabaram falando bobagens, né? Nós comentamos aqui nos vídeos ao longo desse ano que vocês assistiram, e vocês viram que eles tiveram que pedir desculpas. O presidente de uma das maiores redes de supermercados do mundo teve que pedir desculpa no Brasil.
Então, agora o que o pessoal está aprendendo é o seguinte: agrediu, vai ter reação, vai ter que se desculpar, as mídias sociais estão muito fortes e tal. E essa é uma grande mudança que eu vejo em relação aí a 10 anos, que a gente tinha que fazer uma reação colocando uma página paga no jornal. Agora a reação vem do povo, né, em cima das mídias sociais. Isso cria um problema grave para as empresas. Eu acho que agressões ao Brasil vão diminuir muito, até porque eles viram o que aconteceu, principalmente com essas duas multinacionais de marcas muito conhecidas, né? A questão de pragas, de doenças, de custo de produção, eu acho que vai acalmar um pouco, né? Nós tivemos uma elevação de custos aí que já diminuiu um pouco na safra passada, mas eu acho que agora fica mais estável. E um problema que eu tenho falado com vocês aí, para mim hoje é o principal do Brasil, e do mundo também, mas aqui no Brasil está muito forte, que é a escassez de mão de obra. Onde nós vamos tem posições abertas para contratação, né, no setor de frigoríficos, nas usinas de cana, nas fazendas. Então nós estamos precisando no Brasil, e quem sabe o meu pedido de Natal de 2025 é que o governo brasileiro olhe essa questão da mão de obra, que é o principal problema hoje que eu estou vendo para o Brasil conseguir continuar crescendo para ser esse grande fornecedor de comida aí do planeta, tá? Tem que olhar isso, tem que rever essas políticas assistencialistas. É muita gente pendurada em bolsa, tem que estimular as pessoas a irem para o mercado de trabalho, complementar as rendas das pessoas, ninguém é contra isso, para que as pessoas tenham uma condição de vida melhor, mas fazer isso junto com o estímulo ao trabalho. O Brasil passou nos últimos anos, mas talvez até décadas, por uma política que estimulou a laborfobia, né? Estimulou, eu costumo falar, às vezes até de uma maneira mais forte, o comportamento contra o trabalho. Nós precisamos rever isso, a turma precisa voltar a querer trabalhar para que a gente possa tirar esse conjunto gigante. Você tem estado que tem muito mais gente dependente de auxílio do que trabalhando e faltando mão de obra. Isso está errado. E qualquer pessoa com qualquer visão social vai concordar com isso. Nós temos que dar apoio, subsídio para as famílias, mas tem que estimular a carteira, tem que estimular o trabalho. Se começar a trabalhar, aumenta até o apoio. Tem que ter um choque nessa área, porque esse problema está ficando muito grave. Então eu alerto aqui e peço esse o meu presente para 2025, que possa o Senado, o Congresso, o Executivo, o Judiciário olharem, e todo mundo, o Brasil precisa gerar valor, precisa gerar trabalho para a gente continuar crescendo e criando cada vez mais oportunidades aí para as pessoas, né? Os investimentos internacionais no agro estão bombando, estão chegando. Setor de papel e celulose, maravilhoso. Etanol de milho, estou acompanhando de perto aí com a nossa equipe, muito legal. Então, esses seriam os pontos que eu queria deixar aí para vocês. Em relação às suas decisões de compra e venda de insumos, eu acho que assim, ficar olhando as relações de troca, né? Porque eu acho que a situação em 25 vai ser boa. E em relação aos preços dos produtos, talvez aproveitar o câmbio, pessoal, aí, né, porque eu já coloquei a minha expectativa principalmente aí para os preços do milho, do algodão, estabilidade, da soja, estabilidade. O milho talvez aumente um pouquinho, o arroba também, perspectivas boas, café, laranja, nem falar, cana também, acho que a perspectiva é boa para 25, mas esse é o ponto aí que eu queria comentar com vocês. Então já falamos dos números, falamos aí das grandes tendências, e para concluir, eu queria compartilhar uma grande alegria aqui com vocês. Saiu aí pela revista Forbes, né, pela Forbes, uma lista de pessoas que têm influenciado o agro aí nos últimos anos, e eu tive o privilégio de ter o nome colocado nessa lista. Essas listas sempre são muito complicadas, né, porque 1000 pessoas poderiam estar com o nome lá nessa lista. Até acho que tem muita gente com uma contribuição muito maior do que a que a gente deu, né? Mas eu queria contar essa boa notícia aí para vocês, dizer que isso é fruto de um trabalho que vocês têm ajudado, e com certeza a plataforma de conhecimento Doutor Agro, esse mundaréu de vídeos aí, de informações, de livros para vocês, ajudou a alcançar esses resultados. Por trás desta plataforma tem essa equipe que vocês estão vendo aí, que ajuda muito para as informações chegarem para o agro brasileiro. Então, na verdade, eles estão nessa lista junto aí conosco, mas mais uma vez estou falando isso com uma postura de bastante humildade, porque normalmente essas listas geram também muito movimento contrário, né? Pessoas que acham e deveriam estar lá e não estão, acabam olhando para quem estava, então acaba que acho que gera também sempre uma sensação negativa aí,
E eu queria, com muita humildade, dizer para vocês que estou distribuindo esse prêmio com a equipe, dizendo que pelo menos 1.000 pessoas poderiam estar com o nome aí nessa lista. Bom, desejar para vocês um ano de 2025 maravilhoso e que a minha equipe, que eu e que vocês possamos manter essa energia para que novos vídeos apareçam, vocês possam assistir, tomar decisões e participar cada vez mais aí conosco, tá? Foi um ano muito legal em termos do crescimento nas mídias sociais, do Instagram, do LinkedIn, do próprio canal do YouTube, e a nossa vontade é pedir a Deus que nos ilumine para que 25 tudo seja pelo menos igual aí a 24. Com muito trabalho, muita saúde e, se Deus quiser, muita informação para vocês, tá bom? Um 25 maravilhoso. Valeu!